Bom, tô aqui com alguém que, assim como eu, o sobrenome meio que pesa, né? Ou já pesou alguma vez. É um legado, né? Cesarina Grace, obrigado por você ter vindo aqui. Tô lisonjeada. Me explica o seguinte, com esse nome, o nome tem uma tradição danada, né? Que eu vou te falar. Apesar de a gente saber que é uma família que tem uma tradição e tal, agora não precisava ter tanto atleta, cara, só de referência, assim, você lembra só de uns 10, assim, de uma hora para outra, né? Então, assim, você ser criada com esse sobrenome, com essa família, queria que você contasse um pouco, assim, como é que foi teu início, tua infância com esse sobrenome, com tanta gente conhecida? Eu sou a terceira geração da família Grace, né? Meu avô Carlos, que criou o jiu-jitsu, irmão do Hélio, e a minha mãe, depois venho eu. E sempre casa muito cheia. Sempre. Família enorme, realmente, muitos primos. E o jiu-jitsu sempre envolvido em todas as brincadeiras, né? Foi a grande influência da minha infância e ainda é muito presente na minha vida. Você é carioca mesmo, né? Sou carioca. Assim como você nasceu, você é de onde ali? Nasci, cresci no Leblon. Eu nasci na Zona Sul, mas eu fui pra Barra. Só que eu lembro assim, desculpa, gente, entrou um cachorro no meio da... Gente, cachorro veio participar da entrevista. Já temos um blooper. Já temos um, pô, ficou legal. Fecha essa porta aí do estúdio, por favor. A não ser que você queira que o cachorro participe da entrevista. Então, eu nasci na Zona Sul, nasci em Botafogo, mas eu sempre fui criado na Barra, né? E eu lembro que já tinha academias Grace lá na Barra. Aliás, a família Grace foi toda baseada no Rio de Janeiro, né? A primeira academia de jiu-jitsu da história foi na Rio Branco, que o meu avô criou. E naquela época o jiu-jitsu, inclusive, era um esporte super elitizado. Ele deu aula para o presidente, a maioria das pessoas eram empresários. E como tudo foi popularizando e... Ao mesmo tempo, meu avô foi tendo filho, né? Ele teve 21 filhos. 21 filhos. E com o objetivo real de propagar a arte marcial, né? Porque se ele tivesse 1 ou 2 filhos, a chance do jiu-jitsu morrer era muito grande. Então, a gente até brinca assim que ele realmente construiu um time, né? Você é filha de quem e prima de quem? Eu sou filha da Carla. Neta do Carlos, e a minha mãe é filha do último casamento do meu avô, que foi a esposa que ficou com ele pro resto da vida, assim. O irmão da minha mãe é o Carlos, que é o dono da Grace Barra, que provavelmente é a academia que você tá falando do Brasil. Lógico. E aí foram 3 casais, assim, foi o Carlos, a minha mãe, depois o Crolin, a Reila, o Hillion e a Kirla. Foi bem... Eu até me perco, eu tava falando isso pro Renzo, eu falei, cara, é Rickson, é Ryan, Hollis, Royo, eu me confundo. O Renzo é o que é seu? Meu primo. É primo? Sim, o pai dele é irmão da minha mãe. Tem algum irmão que foi lutador? Ronis foi lutador, faixa Ronis. preta de jiu-jitsu. Caraca, é tanto irmão que eu me perco. E os nomes também são todos... Os nomes são parecidos, tudo com R, né? C, K e R, né? Meu avô acreditava que quando você fosse ser anunciado para entrar no tatame ou no octógono, enfim, que aquilo influenciaria tanto na sua performance quanto você crescendo também. Desde criança, o seu nome é provavelmente uma das palavras que você mais escuta. Estão sempre te chamando. Ele acreditava que isso tinha uma influência no seu comportamento, enfim. Então, as palavras C, K e R, elas têm um sonar mais forte, né? Vem mais Kira Grace também. Kira Grace, Carlos, Crolin, Hillion, Renzo. Tem H também, que eu já vi. Nem todo mundo seguiu a tradição. A minha alguns. mãe colocou um filho com cada letra. Eu sou Cesalina, a minha irmã é Carla com K e o meu irmão é Ronis. Caraca, surreal. Depois eu vou falar também do negócio da dieta Grace, tá? Mas eu vou falar depois. Agora eu quero saber o seguinte, por que você não quis ser lutadora? Porque eu acabei de falar da Kira. A Kira, por exemplo, ela, né, seguiu... A Kira representou bem. A Kira representou bem, representou. Você como ela, bonita, mas assim, você não quis lutar. Você luta, eu vejo você postando no Instagram toda vez lutando, né, treinando, mas por que você não quis seguir o caminho de lutadora? Eu competi até os meus 13 anos, mais ou menos. Assim, eu era bem motivada pelo meu pai, que não é Grace, mas é faixa branca e vermelha de jiu-jitsu. Meu pai é, assim, faixa preta há mais de 50 anos. Apesar de nunca ter trabalhado com jiu-jitsu, né, ele é advogado, contador, enfim. Mas ele sempre treinou. Para entrar na família, para casar com a minha mãe, teve que... O pessoal fala, se não tá jiu-jitsu, não vai entrar na família. Acho que fica um pouco estranho, né? Se você não entende nada de luta, fica um universo muito diferente, né? Então, assim, tem que ter pelo menos um interesse. Que coisa. Coitado dos genros, que vai entrar pra família, vem cá, você luta, o cara,
Não, eu gosto de futebol. Tem que começar a correr atrás e estudar. Né? Mas eu competia muito quando criança, assim. O engraçado é que a pressão que eu sentia da competição não veio nem do lado da família Gracie, veio do lado do meu pai. Meu pai é italiano, foi imigrante, fugiu da Segunda Guerra Mundial e se mudou para o Brasil com 15 anos. Com a família de refugiados da Itália. Por isso você fala italiano, então? Falo. Porque eu vi que você fala são as 4 línguas que eu falo, que é inglês, espanhol, português e italiano. Ah, né? molto bene. Eu morei lá, molto bene, sì, perché no? Mas que eu não vou falar. Parlando italiano ou português? Sim, não, pode chamar uma entrevista em italiano. Eu morei 2 anos e meio lá, meu pai jogando lá, né? Então a gente, minha mãe dizia que a gente até rezava em italiano, orava em italiano. É bom, mas língua também, quando você não pratica, você acaba perdendo muito, né? Eu fico, eu tenho que ficar uma semana falando italiano direto para poder, mas aí volta rápido. Eu tô sempre lendo livro em espanhol ou italiano, que são as línguas que eu pratico um pouco menos, para manter pelo menos o vocabulário, né, de conversação. Assim, mas aí continua, aí você tava falando do teu pai. Aí a pressão de competição veio muito do lado do meu pai. Então eu competi, eu lembro que uma vez eu tava montada na luta e a menina conseguiu inverter, faltava assim menos de 1 minuto. E eu tava tranquila que eu tava perdendo, porque reverteram os pontos e eu tava assim, tudo bem. E os berros do meu pai no corner, quando eu olhei ele já branco, eu falei, meu Deus, se eu perder aqui, eu morro, né? Não sei. É um pânico, assim, que sobe. E aí eu consegui pegar as costas dela, finalizei. E eu fiquei tão nervosa que eu não consegui nem esperar o juiz levantar o meu braço. Eu saí correndo pro banheiro pra vomitar. Assim, eu fui campeã, medalha de ouro, mas... Que isso? A menina ficou no tatame. Vomitar, desabafo? Da pressão de olhar pro meu pai, assim, e falar, nossa, né, se eu perder... Não sei, aquela coisa de desapontar, sabe? Eu fico pensando porque é o seguinte, no meu caso era muito pior, porque era direto. É o pai que é famoso e eu tinha que ser igual, entendeu? O tempo todo. Vocês é meio que o sobrenome. Sim. Mas tinha isso também, por exemplo, você chega lá pra lutar. Quem é o nome dessa menina? Não sei o que, é Gracie. Gracie? Ih, caramba. Então eles vêm pra te matar. E não só em competição, até em qualquer academia que eu vou treinar jiu-jitsu, quando eu tô viajando, que eu continuo praticando. E você sente que você vai treinar, as pessoas, elas olham pra você. E não é uma coisa agressiva, intencional, mas a pessoa, ela enxerga em você uma chance de se testar. Entendeu? Gracie, ela deve ter sido... Exatamente. Treinou a vida inteira, então vamos ver como é que tá o meu treino aqui, se tal. Então, todo lugar que eu vou, não tem essa de treino solto. É competição ainda, mas dentro da academia. Pelos treinamentos que eu vejo lá no Instagram, você... Cara, é treinamento mesmo, né? Brabo, né? Inclusive na academia do Rigan. Tem aluno, assim, que vem com tanta força que aí você também vai num treino mais sério. Já tiveram 2 alunos do Rigan que cancelaram por minha causa. Imagina, cara, chega lá, parece uma fera. Aí quando que você, tipo assim, você falou assim, agora não tem jeito, não vou lutar, aí eu vou virar... O que você resolveu assim? Você virou modelo de uma hora para outra? Virei modelo com 13 anos. Eu era muito chamada quando era mais nova, mas eu estava mais focada no jiu-jitsu, enfim, não entendia muito desse universo. Você é alta, né? Quantos metros? 1,80. E a gente ainda sai de salto para piorar a vida dos outros. Para olhar pra gente assim, olhar para baixo. E aí eu comecei a trabalhar muito como modelo, fazer muito desfile. Era até mais um tipo mais atlético, fazer muito desfile de biquíni, enfim, abria a coleção da seleção de vôlei, e sempre trabalhando com as marcas que lidavam um pouco mais com esporte. E aí eu fiquei trabalhando como modelo uns 4 anos no Brasil. E aí a minha mãe me acompanhou muito nesse lado da minha carreira. E com 17 anos eu me mudei para Inglaterra. E aí eu nunca mais voltei pro Brasil, né? Você morou, mas você morou, aí você ficou... Você foi para Inglaterra e depois da Inglaterra que você veio para cá, depois? Eu fiquei na Inglaterra quase 3 anos. E aí eu fui pro Sudeste Asiático. Gente, que isso? Morei lá 6 meses e depois vim pra cá. Que promessa? Que foi? Foi fazer um programa de televisão, levou a malinha e falou... Deveria ter feito, né? Hoje em dia eu penso, nossa, quase não tenho nem foto, assim. Tem alguns momentos, mas era outra época. Mas você foi por conta própria, tipo, eu quero morar nesses lugares. Porque eu fui por conta própria. Eu posso dizer que eu fui, só que eu fui sempre acompanhando, né, a família. Tirando os Estados Unidos, né? Tirando Nova York, mas fora isso, Itália, já você sempre acompanhando. Você não, você foi... Depois que eu saí do Brasil, com 17 anos que eu mudei pra Inglaterra... Europa é tudo muito próximo, né? Você pega um avião em 2 horas, trem, você tá... né? Pega um trem em 2 horas, você tá em Paris, e uma cultura completamente diferente, outra língua. E pra mim, ao mesmo tempo, desde os 17 anos eu comecei a trabalhar na Inglaterra. E desde quando eu trabalhava como modelo, mas foi a primeira sensação que eu tive de independência quando eu saí do Brasil. De assim, de me bancar 100% e de saber que a hora que eu chegar em casa e dar uma sensação ao mesmo tempo...
aquela empolgação de você ter essa liberdade toda, mas ao mesmo tempo... Independência, né? Uma independência, mas o seu instinto de sobrevivência, ele também fica muito mais apurado. Porque você sabe que tudo depende de você, né? A sua sobrevivência depende de você. Verdade. O seu bem-estar físico, a sua saúde. Aí que você começa a perceber o quanto o sistema familiar, de uma certa forma, cuida de você, né? É verdade. Eu não estava pensando aqui no Japão que você está falando isso, que eu, quando comecei a pegar trem, foi a primeira sensação que eu tive, assim, de tipo, vou sozinho, não precisa ninguém me buscar, e o caramba. Quantos anos você tinha? Isso já, eu 14, 15 anos, né? E é um país de super primeiro mundo também, não, tudo organizado. Você sente uma... Tem uma segurança. É uma segurança, entendeu? Você não fica pensando, a mãe e o pai não fica, pô, será que ele vai voltar? Não sei o que, aquela coisa. Não tem. Apesar que hoje na Europa a coisa tá meio complicada lá. Sim, não, passei várias em Londres também, assim. Mesmo sendo malandra do Rio, né? Acho muito engraçado, a gente vai pra esses lugares, o pessoal, cara, aqui é meio lugar perigoso. Eu falei, meu amigo, eu sou carioca. Desde que eu nasci, eu olho pro retrovisor e fico vendo quem tá atrás de mim. Depois de morar muito tempo fora, quando eu voltava pro Brasil, eu sentia o oposto, porque o tempo todo que eu morei no Brasil eu nunca fui assaltada, sempre ficava muito ligada. Mas depois, quando você passa a morar no exterior, que você realmente não é obrigado a estar com seus sentidos ligados o tempo inteiro, você relaxa. Então eu voltava pro Brasil sem essa sensação de ter que prestar atenção. E aí eu comecei a ser assaltada direto. E nunca tinha acontecido antes, no Rio, assim, esquina da minha casa, roubando. E eu fiquei um pouco assim, nossa, eu não sei se o Brasil piorou nessa década que eu tava fora, ou se o meu estado de alerta que mudou um pouco, eu também não acho que não. Mas é que mulher no Rio de Janeiro, então, o problema é carro, sozinha no carro. Você foi soltado no carro, assim? Não, andando de bicicleta. Também? É horrível. Não dá nem pra... A gente perde até tempo falando do Brasil, de como que tá, porque realmente é horrível. Quando é que você veio parar aqui, em LA? Eu vim parar em LA, acho que foi em 2011. Você já veio, tipo, como modelo, querendo ser modelo aqui em LA? Não, quando eu cheguei na Inglaterra, eu fui para uma agência lá, uma das maiores agências, e fiz algumas coisas, mas a pressão na Inglaterra eu senti uma diferença de nível profissional, também não sei pela minha idade, assim, a pressão, inclusive, do emagrecimento, o padrão era muito fixo, e no Brasil, o padrão eu acho que era um pouco diferente do que o padrão internacional. Pelo corpo da brasileira, já ser aceitável que tenha um pouco mais de musculatura ou o quadril um pouco mais largo. Eu ainda era, assim, praticamente puro osso, mas foi uma transição que eu senti que na Inglaterra era uma pressão muito maior e eu tinha esse universo todo para explorar, cultural, enfim, e eu acabei viajando para vários países e trabalhei todos os tipos de trabalho, em restaurante. Comerciais também, não? Pouca coisa, assim. O glamour desse meio não me atraiu muito, por incrível que pareça, assim. Porque além de... Eu tinha visto que você tinha feito comercial, mas eu vi também que você é personal trainer aqui em Los Angeles. Eu tirei o meu diploma aqui, né, de educação física. Eu saí da Inglaterra para abrir uma academia de jiu-jitsu aqui, né, com meu irmão. Sim, eu tava morando lá, eu lembro que ele me ligava direto até pelo fuso horário, meu telefone tocava 3 da manhã, se muda pra cá, vamos abrir nosso business. Eu tinha 20 anos na época. E aí eu pensei, nossa, já tô aqui na Inglaterra há quase 3 anos e para ter a oportunidade de abrir o meu próprio business com 20 anos é um pouco irrecusável, né? É claro. E aí eu já vinha pra cá todo ano visitá-lo, enfim, eu e meu irmão, a gente é muito próximo, já tinha o nome da família, a gente abriu uma academia chamada Gracie Gym. E aí eu tocava todo lado do business e ele tomava conta, assim, do programa, das aulas. E a partir daí, então, a gente foi desenvolvendo esse trabalho, mas eu me mudei pra cá pra abrir uma academia mesmo, pra abrir um academia business. ainda tá aqui. Existe, em Gracie Orange Gym. County. E é assim, ela como é que é? Aberta ao público? Virou uma franquia, A gente abriu a primeira locação em Orange County e depois virou uma franquia, acho que tem 12 academias agora nos Estados Unidos. Você fez personal com algumas pessoas importantes, a Letícia Buffoni, né, a skatista, teve mais gente, né, teve ator. Quando eu morava em Orange County, eu, a Letícia, o Filipinho Toledo, a gente tava sempre junto, morava perto. E eu fiz o curso, o meu diploma aqui eu tirei de educação física, na época que eu estava trabalhando com jiu-jitsu na academia. Eu tirei esse curso e eu comecei a trabalhar como personal também, por um tempo, assim, porque o meu treinamento todo, desde jovem, eu continuei carregando o treinamento de atleta, porque você complementa o jiu-jitsu de uma certa forma, né? E eu foquei muito numa parte de atleta, assim, para prevenir lesão. Então, trabalhava muito com exercícios para fortalecer o joelho e as juntas e me interessava muito, assim, até pra mim mesmo, porque no jiu-jitsu eu machuquei o menisco, eu tenho eu não sei como eu vou falar isso, um partial tear no meu hamstring. That's beautiful.
posterior da coxa? O meu sei posterior lá, de coxa, eu tenho uma lesão que ele não cortou completamente, mas ele rasgou um pedaço. Então, o meu menisco, o meu posterior, o meu ombro, eu comecei a ter muita lesão e eu encontrava profissionais que eram bons, mas eu queria ter o conhecimento do que estava acontecendo com o meu próprio corpo. Então eu quis estudar anatomia. Eu sempre fui muito curiosa em tudo, assim. Tanto em viagem na Europa, eu fiquei vários anos lá e depois acabei indo para o Sudeste Asiático por curiosidade de cultura, assim. Eu sempre quis sugar o máximo de conhecimento em áreas distintas e a saúde foi a mesma quando coisa. Quando você é atleta, você acaba ficando um expert, tipo assim, em lesões, porque você dá o tempo todo. Seu amigo se machuca, já te liga, como é que você sabe quem tomar isso? Eu digo, pô, eu não jogava, era isso. Agora, aproveitando, você falou de modelos magras e treinamento, eu sempre ouvia falar nesse negócio de dieta Gracie, dieta Gracie. Sim. Aí eu falei assim, vou ler alguma coisa aqui numa entrevista sua que você estava falando disso. Quando eu vi o negócio da suco de melancia e da água de coco, era isso. Eu falei, eu tô fazendo tudo errado. Eu cortei refrigerante, tô tomando limonada, achando que tá ótimo. Limonada, Gatorade. Eu falei assim, olha, tá engordando de qualquer maneira. Como é que... Conta um pouquinho desse negócio da dieta. Você aplica isso, você fala isso com o pessoal que treina contigo sobre essa dieta? Eu não trabalho como personal hoje em dia, né? Mas eu tenho clientes particulares de jiu-jitsu que eu ainda dou, principalmente parte de defesa pessoal, eu dou muito para as mulheres. E a base da dieta Gracie é a combinação dos alimentos, tá? Não é exatamente o que você come, é mais você dar um intervalo apropriado entre as suas refeições para você ter uma digestão completa, porque o que acontece muito é que as pessoas comem uma coisa em cima da outra e aquilo no seu corpo acaba afetando um pouco a digestão, causando o seu organismo a ficar ácido. Eu digo por mim, homem, que isso que faz às vezes é pior. Ao invés de comer de 3 em 3 horas, come um negócio. Aí fica, às vezes, 7 horas sem comer. E aí, o que faz quando tá morrendo de fome? Vai numa churrascaria, vai no negócio e come igual um louco. Pois é. Ao mesmo tempo que meu avô tinha essa academia de jiu-jitsu no Brasil, ele tinha uma clínica que ele tratava, na verdade, pessoas com câncer, com diabetes. E a dieta Gracie ele desenvolveu através de experimentos nele mesmo, inicialmente. E ele foi fazendo estudo, virou um cientista, assim... da época dele, e a minha mãe foi a filha que trabalhou com ele, inclusive, nessa clínica, porque com o tempo ele começou a ter problema respiratório porque eles moíam muitas ervas, as ervas todas da Amazônia, era tudo tratamento fitoterápico, entendeu? E a minha mãe era a pessoa que trabalhava com ele na clínica, e é uma das que mais entende de dieta Gracie até hoje. Eu até brinco que, de verdade, nos meus aniversários não entrava refrigerante, então iam meus amigos da escola e você quer suco de goiaba? Então, nem álcool nunca entrou na minha casa, eu nunca bebi. O pessoal não reclamava não? O pessoal que ia lá às vezes? Também, se bem que... Não, meus amigos achavam estranho, assim... Festa de aniversário, né? Você quer suco de melancia, suco de goiaba ou água de coco? E as crianças assim, né? Nossa, mas enfim. É o bom, né? É o certo, né? E os meus pais falavam, eu não vou... Essa é a tradição da nossa casa, é o que a gente acredita. Eu não vou mudar a nossa forma de viver porque é seu aniversário e as pessoas estão vindo de fora. Eles são bem-vindos a entrar no nosso universo por um dia. Se vira. Toma sua aguinha de coco aí e fica quieto, senão... Ainda vai todo mundo com medo do Gracie aí, que ninguém falava mesmo. Não, só de ter o bolo e o brigadeiro eu já tava feliz. Como é que tá aí a melancia? Tá ótimo, cara. Essa melancia é uma beleza. Agora me diz aí, como é que você virou apresentadora? Porque eu tava te falando que eu tava vendo o teu canal do YouTube e tava tentando achar os... Tô achando os outros há 3 anos. Eu falei, o que aconteceu com o canal do YouTube? Primeiro, se conta como é que você fez, por que você fez o canal. E por que parou? Por que parei, né? Então, quando eu abri a academia de jiu-jitsu aqui, eu comecei a ser... Eu tinha uma amiga que trabalha na produtora que fazia todos os programas do UFC e eles precisavam sempre de tradutora. E aí eu comecei a fazer tradução para eles e essa minha natureza curiosa, eu comecei a acompanhar as filmagens e a perguntar sobre produção, a acompanhar e colava no cameraman e vinha o que ele estava fazendo e acompanhava o diretor. E aí começaram a surgir convites para ser produtora, porque tinham lutadores, inclusive, que eles tinham dificuldade de fazer entrevista. E aí, como eu conheço todo mundo, era fácil para mim, entendeu? E aí, principalmente essa mentalidade do atleta que eu já cresci junto. E aí uma coisa foi puxando a outra. Eu comecei como tradutora, virei produtora. E aí comecei a fazer tutorial no YouTube para aprender a editar vídeo, porque eu queria saber lidar com a própria filmagem, se eu precisasse alguma emergência, enfim. Até então você nem pensava assim, tipo, eu vou apresentar, eu falar... Não pensava. Não. E aí um dos programas que eu apresentava, que eu produzia, era um programa feito em 3 línguas e o diretor desse programa, ele ganhou 2 Emmys e
e é um cara super, chama Kieran Portley. E ele foi a primeira pessoa que falou pra mim, você tem que estar na frente da câmera, você tem que ser apresentadora. E eu falei, nossa, imagina, não, eu tô aqui só porque é UFC mesmo, eu adoro luta e entendo, então posso ajudar vocês com conteúdo. Ele falou, não tô te perguntando, eu tô te dizendo que você vai trabalhar e eu vou te treinar em todos os elementos. E ele começou, cada 15 dias ele me transferia de posição nesse programa, que era green screen, era estúdio, e eu fazia tudo desde girar o teleprompter, a fazer o timing AD para chamar o comercial, comecei a escrever os lower thirds que entravam, e aí comecei a trabalhar junto com o roteirista, a aprender a escrever os rundowns, e aí aprendi tudo. E nesse meio tempo eu falei, bom, eu vou entrar num curso de apresentadora, então... Entrei num curso de apresentadora e com brincadeira eu comecei a criar o meu próprio conteúdo pra ver como é que eu me sentia na frente da câmera e comecei a fazer essa coisa com eu vi lá uma com GoPro. Que tá o Lioto Machida e tal, o pessoal tá na praia, dando com alguma coisa lá. Com skate elétrico. Isso foi um comercial que a gente gravou pra essa marca FIC USA, que é uma marca de skate elétrico. Fui eu, o Renner e o Hiron, o Lioto, o Royce, foram vários lutadores que eles chamaram e eles me chamaram também. E aí eu comecei a aproveitar para gravar, que nem a gente aqui tá batendo um papo. Se você tem acesso a mim, então por que não gravar? A gente já estaria conversando de qualquer forma. Claro. E para mim foi a mesma coisa, assim, se eu tenho essas experiências, por que não gravar e dividir? Então o meu dia a dia, eu até chamei de Gracie Hangout, porque é o meu hangout, é como se a pessoa estivesse aqui, mas ela não tá. Você tá ali brincando com ela e tal. Mas e aí, o que aconteceu? Aí você botou os vídeos lá? Eu comecei a fazer vários episódios e nesse meio tempo eu estava indo para a escola de apresentação e a produtora que eu trabalhava produzindo 2 programas pro UFC, eu escrevi um programa e apresentei para eles. E aí eles falaram, beleza, a gente banca o piloto, vamos fazer o piloto. Eu fiz o piloto com eles para profissionalizar esse meu canal do YouTube, pra gente tentar vender, enfim, pra Fox. E no processo de venda desse programa, eu recebi uma ligação do Comitê Internacional Olímpico. Eu ia falar disso agora, para trabalhar nas Olimpíadas, sendo levada aqui de Los Angeles. E o Comitê Internacional Olímpico, pela primeira vez, eles iam ter o próprio canal deles, eles queriam lançar um programa diário de 30 minutos. Que chamou Live at the Games, que era como se fosse um ao vivo, tinham várias coisas ao vivo, coisas que não. E aí foi uma surpresa, assim, porque eu tava ainda numa fase prematura, assim, né? Criando meu próprio conteúdo, correndo atrás com o que eu podia, enfim. Aí esse programa foi a primeira coisa profissionalizante que eu realmente conquistei. E nesse meio de campo eu tive que congelar, então, a venda desse programa para ir para as Olimpíadas. Você estava parada lá aos 3 anos. Só que o negócio que eu vi, algumas entrevistas que você fez, você pegava os atletas, aí ia lá no tipo backstage, sei lá como é que você fazia, e de repente você sempre tocava em alguma brincadeira, fazia o cara cantar, fazia não sei o quê. Como é que tinha uma pegada divertida, assim, né? Do ambiente. Então, eu trabalhei diretamente com o produtor na criação do programa, porque como foi a primeira vez que eles iam fazer nas Olimpíadas, eles estavam super abertos às minhas indicações também, então eu consegui inserir bastante coisa da minha personalidade dentro do programa. E aí a gente fez uma parte, assim, a gente tinha acesso a tudo. Então, desde o backstage da área de aquecimento dos atletas, antes de entrarem, a Bia Branca são minhas amigas, então, enfim, fiz umas entrevistas com elas também. Mas a gente também tinha um estúdio enorme, inclusive, na Vila Olímpica, na Vila dos Atletas. Então você recebia as pessoas ali também quando você não ia... Então, como eu já estava na Vila Olímpica, na Vila dos Atletas, às vezes eu via um ou outro saindo, enfim, dos prédios. Corria lá, vem cá. E aí, alguns deles... os produtores marcavam um horário mais fixo, enfim. Era uma correria louca, né? Porque, incluso no meu contrato, a gente tinha que gerar conteúdo para 30 minutos de programa diariamente. Então, você tem que gerar 2 horas de conteúdo para cortar 30 minutos. Parece que é simples, mas não é não. Não é simples. Diariamente, porque você tem que estar criando as pautas um dia antes. E, incluso no meu contrato, eu tinha que entrar ao vivo em 3 arenas por dia. Inclusive, chamei a final lá isso que eu ia do falar jogo agora. do Brasil e da Alemanha. Eu ia falar quase porque eu tava desmaiei. Peraí, você fez a final ou fez o jogo Brasil e Alemanha? Brasil e Alemanha das Olimpíadas. Das Olimpíadas. Foi a final, E tava super tensa a arena, 70 mil pessoas, enfim. E eram 5 minutos que eu tinha tava ao na vivo. semifinal, naquela semifinal que o Brasil enfiou 6 lá no Honduras.
Esse você não fez não, né? Você fez só a final. Não. Mas aí o que você fazia? Você pegava o microfone e tinha que falar o quê pro estádio? Então, era o tema um pouco aberto, assim, e dentro da minha cabeça, às vezes eu olhava em volta e falava, gente, eles têm noção quem que eles contrataram? Eles são loucos. O que eu tô fazendo Mas aqui? na frente era super, Sim, né? Me preparei há 10 anos aqui pra apresentadora experiente. Mas você falava o que afinal lá no microfone? Então, um probleminha que a gente teve nas Olimpíadas foi coisa do espírito olímpico, das vaias, então falava muito do espírito olímpico para respeitar os jogadores, porque eles estavam um pouco tensos, né, depois do que aconteceu na Copa, de ser essa final. E dito e feito, quando eu chamei o time da Alemanha, que o goleiro entrou na arena, já começaram as vaias. Eu já fiquei branca, já olhando pro meu diretor, quase chorando, corta, pelo amor de Deus. Você não tem culpa, não tinha nada. Mas entravam partes do programa. Então eu meio que fazia uma abertura ali de 30 segundos, entravam 2 minutos e meio do meu programa de algum tema que fosse referente ao que ia passar, o tipo de jogo que ia passar. E aí, às vezes, eu pegava o pessoal que estava na arquibancada, a gente fazia uma bagunça, e aí depois fazia o encerramento, chamava os jogadores e começava o jogo. Para os telões que tinham dentro de todas as arenas, né? Mas deve ter sido uma experiência realmente para você, pela Foi bagagem, super. eu acho que né, não tem nada melhor, né? Jogos Olímpicos, com tanta gente, logo você que começou treinando, é do esporte, e estar naquele ambiente, foi um sonho, deve ter sido... assim, realmente, eu nunca imaginei que eu fosse ver de tão perto, né? Literalmente, assim, de estar do lado do finalista que vai entrar, de você realmente estar respirando a ansiedade do atleta do seu lado, né? Fica pra história. Você vai dizer sempre que você estava lá na final do Brasil. E foi no Brasil, né? Então, pra mim, assim, me levaram de volta pro Brasil. Eu já estava fora há tanto tempo. Foi uma realização pessoal pra mim muito grande, assim, porque eu tenho um amor muito grande pelo Brasil. Eu acho que não tem povo igual ao brasileiro. E eu acredito muito na força, assim, de inspiração que a gente tem como povo. É muito raro você encontrar isso em qualquer outro lugar do mundo. O americano é muito mais individualista. Não generalizando cultura, acho até feio, mas como civilização é inevitável, assim, né? A cultura, ela é uma coisa predominante no comportamento. Brasileiro, a gente brinca que você vê na hora. Fala, é brasileiro, que daria brasileiro. Não, na hora, né? Você mulher, já sabe. Então, a gente sabe bem mais fácil. Pra mim é bem mais fácil. É a hora de ser brasileiro. Cara, como é que você sabe? Eu digo que eu sei. Vem cá, só me diz qual é o teu projeto agora, o que você está trabalhando agora. Eu vi que você tem um website lá, que você pode falar do website. E o que você está pensando agora para fazer nesse teu novo caminho aí agora? O meu objetivo na vida é conseguir levar os valores do jiu-jitsu e da minha família em geral para o meio do entretenimento hoje em dia. Foi fazer essa ponte. Foi aí que eu me encontrei. Tanto como apresentadora, como nas oportunidades que apareceram para mim recentemente como atriz. E eu tenho um respeito imenso por qualquer profissão. Então, tudo que eu me disponho a fazer, eu realmente me dedico 100%, sabe? Eu estudo muito. Eu levo essa ética da vida de atleta para qualquer outro meio. Eu acho que você tem que realmente fazer o trabalho e se dedicar. E é você com você mesmo. Acho que a gente coloca muita responsabilidade da nossa vida na mão dos outros, sabe? Mas não me chamaram. Mas as pessoas que eu conheço que realmente conquistaram aquilo que elas têm vontade, elas já estavam no processo de fazer alguma coisa. E aí surge uma oportunidade, mas você já estava criando e estudando, entendeu? As Olimpíadas foi um sonho que se realizou, mas não caiu do céu. Eu já estava com um canal do YouTube, eu já tinha o piloto do programa, inclusive, que eles tiveram acesso, eu estava num curso, então assim, tinham 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aí, de repente, quando a oportunidade vem, você está preparado e você tem o que apresentar. Verdade. Não adianta você estar sentado, porque eu acredito muito em energia e na velocidade que as coisas operam. E a velocidade que você está operando é a mesma vibração que você vai se encontrar. Então, se você já está operando numa velocidade acelerada, não ansiosa, mas uma velocidade que está fazendo as coisas acontecerem. Para você mesmo. Quando você encontra alguém que está nessa mesma velocidade, os projetos começam a casar e a se encaixarem e as coisas se realizam. Eu acredito que é assim que as coisas se realizam. Eu acho que o entretenimento hoje em dia é a forma de comunicação que te liga ao mundo inteiro. E eu sou a gulosa do mundo, né? Por mim, eu ia estar viajando. Temos algo em comum, que é o sobrenome tentando levar do esporte para o entretenimento, que é o que a gente quer, né? E imagina, tudo que você aprendeu na sua casa, todo mundo quer saber como é. Seu filho do Zico, como é que foi, você cresceu, é normal, é uma vida normal, mas realmente o seu cérebro é como se ele fosse programado de uma forma precisa, assim, você
cresce a pressão externa, de uma certa forma você tem que gerar um conteúdo interno para equilibrar aquilo. Claro, né? Como é que você claro. se sentia, assim, como é que... É uma coisa que você, no teu íntimo, você nunca expôs aquilo para ninguém, entendeu? Então, no entretenimento, ele faz com que essas coisas... A própria rede social, né? Quando você começa a expor muita coisa, você está trazendo essas pessoas de fora para o teu mundo, né? Então, assim, as pessoas começam a te conhecer de uma outra maneira. Eu acho que o objetivo desse programa foi a mesma coisa. É muito fácil relacionar a Cesalina a jiu-jitsu, a Gracie. É muito fácil relacionar o Júnior com Coimbra, com o Zico, com o futebol. Entendeu? Ele não vai imaginar que você entende de música, que você entende que você é fã de alguma coisa, que você coleciona isso, você sabe falar 4 línguas, que o pessoal não sabe. Então, acho que você traz um outro público para o seu mundo, né? E isso faz com que a gente cresça e tomara que a gente cresça mais ainda, né? Que é o que a gente está buscando, né? Obrigado por você ter vindo, viu? Falou bonito, barato. Gostei. Eu tive que fazer um discurso aqui final, já que ela não falou, eu falo eu. A gente traz o cachorro aqui para finalizar, né? Vamos, né? Para mostrar. Criou um clima alegre, pelo menos.